Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a book tag dos 50%. Esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasadinho, né, por conta da Bienal. Eu queria liberar o book haul da Bienal, o vlog da Bienal, essas coisas assim pra vocês. Inclusive, eu vou deixar o link pra esses vídeos aqui embaixo no box de descrição e nos cards pra vocês conferirem. Mas pra quem não conhece, basicamente a tag dos 50% é onde a gente faz um balanço geral de tudo que a gente leu no primeiro semestre do ano. Vários canais já postaram essa tag e tudo mais. Acho que todo mundo acaba fazendo ela no meio do ano. Mas eu acho que quem traduziu originalmente foi o Geek Freak. Só que assim, a Paty, ela pegou essa tag e ela mudou algumas coisinhas. E eu adorei as modificações que ela fez. Então eu tô aqui respondendo a versão da Paty. Então quando eu for botar aqui embaixo, no box de descrição, eu vou deixar o link pro vídeo dela também. Mas antes da gente ir pra tag em si, por favor, já deixa um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. E aproveita pra me contar qual foi a sua melhor leitura do ano. Pode comentar mais de uma, porque nem eu consegui escolher uma só, tá bom? Mas enfim, vamos seguindo aqui. E também só pra avisar vocês, gente, os links dos livros que eu estiver citando vão estar aqui embaixo no box de descrição. E se você quiser adquirir algum deles ou qualquer outra coisa no site da Amazon, por favor, adquira através desses links, porque assim vocês ajudam muito o canal com uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada mais por isso. E bem, antes para eu poder dar um parâmetro para vocês de quantidade de livros que eu li, na verdade foram 29 livros, 13 quadrinhos e 7 contos, né? Totalizando aí 49 leituras. E assim, gente, não se liguem muito em quantidade, tá? Porque eu nunca li essa quantidade de livros antes, assim, em 6 meses, sabe? Só que simplesmente foi fluindo. Eu não fiquei me forçando, não fiquei me obrigando a ler, nem nada do tipo. Então, assim, não se pressionem por quantidade. Mas agora sim, a gente indo para as perguntinhas da tag, a primeira delas é: qual foi a sua melhor leitura do ano até agora? E eu tive que colocar duas, porque eu não consegui escolher entre elas, até porque elas são de gêneros muito diferentes, então fica difícil a gente querer dizer que uma é melhor do que a outra. Então eu trouxe aqui primeiro o Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin, e eu simplesmente amei essa história. É uma ficção científica onde a Terra já está inabitável e aí os seres humanos viajam, né, através do espaço para procurar um outro planeta para habitar. E nisso a gente vê vários erros da humanidade e o quanto eles podem ser nocivos para outras criaturas, sabe? Para outros seres. Apesar de ser uma ficção científica, eu acho que ela traz muita realidade. Já tem resenha aqui no canal. Inclusive isso, gente. Vários dos livros que eu estiver citando aqui já tem conteúdo no canal. Então vou estar deixando todo esse conteúdo, né, listado aqui embaixo no box de descrição, para caso, sei lá, você chegou no canal agora, você ainda não viu esses vídeos, você poder assistir também. Enfim, a resenha desse livro já tá no box de descrição e assim, foi uma leitura incrível, super recomendo pra todo mundo. E o outro livro, né, que também, assim, foi considerado uma das minhas melhores leituras, no caso, é O Mar Sem Estrelas, que basicamente é uma fantasia que se mistura um pouquinho aí com um realismo mágico. E a gente vai ter um cara que um dia ele encontra um livro que tá contando a própria história dele, sabe? É uma situação que ele viveu na infância que ele lembra claramente, né, como aconteceu e tudo mais, e ele tá um pouco admirado de como que aquilo tá naquele livro. E à medida que ele resolve investigar sobre o porquê que a história dele tá ali, ele acaba se deparando com um mundo mágico e subterrâneo. E assim, gente, essa é uma fantasia simplesmente incrível, porque ela tem várias histórias dentro da história principal, tem algumas que vocês podem ver até como mini contos, mas a autora faz, assim, uma jogada magnífica, porque ela vai chegando no final da história e ela vai interligando todos esses mini contozinhos. Então, assim, eu amei demais esse livro. Inclusive, é um livro que eu li esse ano, mas eu já tenho vontade de relê-lo. Talvez eu faça isso no início do ano que vem. Número 2, a melhor continuação ou finalização de série. E assim, eu não li tantas séries assim como eu prometi no início do ano ainda, mas eu tô com algumas em andamento, sim. Só que até o momento, a melhor continuação, no caso, foi uma série que tá sendo releitura pra mim. Então, assim, não tem como, né? As outras não conseguiram bater essa. Que, no caso, é o livro perfeito do Scott Westerfeld, que esse aqui é o segundo volume da série Feios. Esse livro é uma ficção científica, uma distopia, onde os adolescentes, quando eles completam 16 anos, eles ganham uma espécie de cirurgia plástica que deixa eles perfeitos. Só que, aparentemente, tem algo muito estranho com essa cirurgia. Essa foi a primeira distopia que eu li quando eu era adolescente, né? Foi o que me inseriu no gênero e eu simplesmente adorei. E relendo agora, tudo bem, eu não acho
100% perfeito, que nem eu achei na minha adolescência. Mas assim, eu vejo que ela é muito boa, sabe? E que ela pode ainda funcionar nos dias de hoje. Tem muita coisa aqui interessante. Então eu gosto bastante porque os personagens têm um comportamento coerente com a idade deles, e o autor ainda consegue passar diversas críticas, como a questão da obsessão da beleza e de como que o ser humano pode ser tóxico para o meio ambiente. Então assim, eu realmente adoro essa série, recomendo. Na verdade, gente, é uma trilogia, tá? Que é Feios, Perfeitos e Especiais. Em Especiais conclui realmente a série, mas tem um livro extra, que inclusive se chama Extra, que é contando a história de uma nova personagem dentro do mesmo universo, anos depois. Eu quero reler esse livro extras para poder trazer um vídeo completão para vocês falando sobre a série. Mas dos 3 livros que eu reli agora, o que eu mais gostei ainda foi o Perfeitos. Número 3, o livro que mais te decepcionou esse ano. E assim, gente, eu não vou me estender muito, tá bom? Porque eu acho que o pessoal que acompanha na Twitch não deve estar me aguentando mais reclamar desse livro. E no caso, gente, é O Grande Houdini, que é o 3º volume da série Rastros de Sangue. Pra quem não conhece a série, basicamente a gente tem a Audrey e o Thomas, e eles são aprendizes de ciência forense. E eles vão estar ali estudando e trabalhando junto para tentar desvendar alguns crimes que estão acontecendo. Essa série basicamente mistura o suspense, a investigação e o romance. E assim, ela não é perfeita, tá? Tipo assim, os 2 primeiros livros não foram 100% perfeitos, mas foram histórias que eu me diverti, que eu torci pelo casal, que eu gostava da Audrey, sabe? Eu tava curtindo a história. Aí quando chegou nesse aqui, a autora pensou assim, que vontade de cagar a minha história. Foi isso que ela fez. E eu me senti como se eu tivesse sido empurrada de uma ladeira, sabe? Eu saí rolando, capotando. Foi isso que aconteceu. Mas não vou falar mais do que isso aqui, porque eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre a série completa, porque eu já terminei o 4º livro também. Número 4, o livro que mais te surpreendeu esse ano. E, gente, eu vou dar uma roubadinha aqui, eu vou colocar 2, tá? Porque, assim, foram livros que eu peguei pra ler e eu pensei assim, eu devo achar ok, ou talvez eu não goste. Mas quando eu cheguei lá, eu gostei muito deles. O primeiro deles foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Não vou me estender aqui porque, né, já tem vlog aqui no canal onde eu fiz uma parte sem spoiler e outra com spoiler pra vocês. E lá eu aviso bonitinho, então podem assistir tranquilos. E acho que todo mundo sabe que esse livro aqui é a história da Evelyn, né, de como que ela subiu na carreira de atriz e o que foi rolando aí nos casamentos dela no decorrer dos anos. Esse realmente foi o livro com a melhor representatividade bissexual que eu já li na minha vida. E eu achei que a Taylor não romantizou o comportamento errado dos personagens. Tipo, a gente olha, a gente vê que eles estão errando mesmo, sabe? Não tá romantizado nesse ponto. E eu acho que ela soube conquistar a gente até com personagens secundários. Porque, por exemplo, tem o Henry, que é um dos personagens ali, que eu simplesmente adorei o cara. Eu só queria que aquele homem fosse feliz. E um outro livro que também me surpreendeu esse ano foi, no caso, Velvet, da Colleen Hoover. Por quê? Todo mundo fala muito da Colleen Hoover, que não sei o que e tal, e eu nunca tinha lido nada dela. Aí eu pensei assim, se eu for começar, que seja pelo menos pelo livro de suspense dela. Beleza, peguei esse livro aqui e basicamente ele vai estar contando a história de uma autora que ela tá assumindo ali o lugar de uma outra autora que sofreu um acidente e ela não pode concluir os próprios livros, então a editora acaba contratando, né? Aí a protagonista aqui vai pra casa da autora, né, pra poder olhar o escritório dela, pra ver se tinha alguma coisa pra ela saber que rumo tomar com a série literária, entender como é que era o processo criativo da Verity. Só que quando ela chega lá, ela encontra uma espécie de autobiografia que conta desde o momento em que a Verity conheceu o Jeremy, que é o marido dela, até o momento do acidente. E é daí que as coisas começam a ficar doida. Lembrando, é um suspense, 18 anos, e não é 18 anos só porque tem cena de sexo, porque parece que tem gente que acha que quando tem mais de 18 é só porque vai ter sexo. Não, tem uns negocinhos aqui também de manipulação, de uma tentativa de aborto, uns negócios assim, tá? Então já vão avisados. E tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre esse livro aqui. Eu vou deixar também no box de descrição pra vocês conferirem. A questão é que eu fiquei super presa nele. Eu sei que esse livro é uma coisa que divide muito o público, mas eu li ele muito rápido, sabe? Eu tava realmente curiosa pra saber o que ia acontecer com os personagens. Eu li esse livro em 2 dias e tinha muito tempo que esse tipo de coisa não acontecia. Então acabou me surpreendendo e eu acabei curtindo ali. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que nenhum dos personagens aqui é confiável. Então, eu gosto de quando tem personagens assim e que deixa muita coisa pro leitor tentar tirar as próprias conclusões. 5. Um livro que você abandonou nesse semestre. E, gente, eu não abandonei nenhum livro especificamente. Na verdade, eu abandonei o e-book de Oliver Twist, mas é porque eu consegui comprar uma outra edição física. Então, assim, eu abandonei a edição, mas não abandonei a história, tá?
E no caso, a história de Oliver Twist, até a parte onde eu li, que foi mais ou menos ali na página 100 e pouquinho, que eu tô no momento, vai estar contando a história de um menino que é órfão e ele vai estar tentando sobreviver nas ruas de Londres. Número 6, novo autor favorito. E assim, gente, eu acho esse tipo de pergunta muito difícil, porque a maioria das coisas que eu li esse ano ou eram de autores que eu já gostava antes e tudo mais, que já eram favoritos, ou são novos que eu li só um ou dois livros, e às vezes eu acho que você ler só um ou dois livros de um autor não é o suficiente pra gente considerar favorito. Mas para não deixar a pergunta aqui em branco, eu vou colocar no caso a Ursula Le Guin, porque eu já tinha lido um conto dela, né, que inclusive tem pra vocês lerem de graça no site da Morro Branco, eu posso deixar o link aqui embaixo também. Aí esse ano eu li o Floresta é o Nome do Mundo, que eu já botei aqui que foi uma das minhas melhores leituras. E quando eu li o Floresta é o Nome do Mundo, foi um momento que eu senti assim, cara, eu preciso ler tudo que essa mulher escreveu. Então eu acho que isso já configura como autor favorito. Número 7, novo livro favorito de um autor favorito. Aí nesse caso eu vou botar um HQ aqui, que no caso é N, do Stephen King. E aqui a gente tem um terror psicológico onde um psicanalista acabou cometendo suicídio. E a irmã dele tá investigando o que pode ter levado o cara a uma situação tão extrema. E o que me fez gostar muito dessa história é que durante a investigação da irmã dele, a gente vê que esse psicanalista ficou um pouco obsessivo com um determinado lugar. E eu acho que a maneira que a história é contada, vou até tirar aqui dessa luva, a maneira que essa história é contada pra gente, né, que ele fica obsessivo com esse lugar aqui onde tem essas pedras, conseguiu me afetar. Por quê? À medida que iam passando as ilustrações durante a leitura, eu tinha uma certa necessidade de conferir se o que estava sendo falado pelos personagens estava correspondendo às ilustrações. Então, assim, eu achei isso muito interessante. Então, por um breve momento ali, eu compartilhei um pouquinho da insanidade do personagem e eu achei isso incrível. Eu realmente adorei essa HQ, recomendo pra vocês, né? Mas já fica aí o aviso, né? Porque já começa com a temática de suicídio, então talvez algumas pessoas não se deem muito bem com isso. Mas é um terror psicológico bem interessante. E eu já comentei sobre ele num vídeo onde eu fiz um vlog, né? Lendo 7 quadrinhos em 7 dias. Número 8, seu personagem favorito mais recente. E assim, gente, na hora que eu li essa pergunta, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Carrie. Esse livro já era um favorito, mas esse ano foi uma releitura nessa nova edição. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre a história do livro e também sobre as adaptações que ele recebeu no decorrer dos anos. O link também vai estar na descrição, tá? E basicamente essa é uma história sobre uma menina, né, uma adolescente, que ela sofre bullying na escola e é vítima do fanatismo religioso da mãe, num período ali em que ela tá descobrindo que tem poderes de telecinese. Então, assim, é a receita pra desgraça. E a Carrie sofre tanto dentro dessa história, gente, que independente do que ela faça, você vai ficar do lado dela, porque você só quer que aquele sofrimento acabe. Número 9, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E assim, eu não sou tanto de chorar com livros e eu chorei com um só esse ano. E foi uma coisa que me pegou de surpresa, não foi nem com a história em si, foi com a nota da autora, que no caso é o Assim que Acabe, da Colleen Hoover. Tem vídeo aqui no canal, é o mesmo vídeo onde eu falei sobre Verity, vai estar o link aqui embaixo. E essa história aqui, basicamente, gente, pelo amor de Deus, ela não é um romance, tá? Que eu vejo gente comentando, ai, porque é um romance, não sei o quê, gostei do personagem e tal. Cara, isso aqui não é um romance, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é uma história sobre violência doméstica pra você ver como que funciona a cabeça da vítima. E assim, a questão da violência doméstica, desde a primeira página fica nítido que esse vai ser o tema do livro. E assim, eu gostei desse livro no sentido de que a gente vê realmente como funciona a cabeça da vítima, que a culpa não é dela, que ela vai precisar de ajuda pra sair daquela situação. Só que tem algumas coisas ali no final da história que estavam me incomodando. No sentido de, tipo assim, algumas escolhas da protagonista mesmo, que eu ficava tipo, não faz isso, faz outra coisa. Eu, em certo momento, eu também tava esperando uma consequência maior pra um determinado personagem. E eu fiquei meio ali confusa, né, quando eu tava lendo aquele livro, porque eu não sabia se eu tava gostando daquele final ou não. Eu queria que o final fosse diferente, e ainda quero, de certa forma, só que quando eu cheguei na nota da autora, eu entendi o porquê que a autora fez a história ser assim. E foi nessa parte ali que eu fiquei um pouco emocionada e tudo mais, caíram umas lagrimazinhas, mas tudo bem. Foi mais pela surpresa, assim, de, meu Deus, agora eu entendi o porquê que ela escolheu dessa forma. Mas enfim, gostei bastante do livro e já tem vídeo, depois é só vocês conferirem. Número 10, um livro que deixou você feliz esse ano. E eu vou roubar e eu vou colocar 2 livros aqui, porque esse ano é o ano dos féricos serem exaltados. Porque ano passado, assim, gente, que os negócios de férico que eu tava lendo não tava dando certo, mas esse ano tá funcionando, graças a Deus.
E o primeiro deles foi O Encanto dos Corvos, da Margaret Rogerson, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, eu gostei muito desse livro, porque aqui a gente vai ter a Isobel e ela trabalha pintando quadros pros feéricos. Até que um dia ela comete um erro de pintar uma expressão humana no rosto do príncipe da corte do outono. E nisso, ele volta pra levar ela pro reino do outono pra ela ser punida por isso, só que vão acontecendo algumas coisas ali no trajeto, no meio do caminho, que eles se veem obrigados a trabalhar junto caso os dois queiram sair vivos. E durante o caminho é óbvio que os dois vão se apaixonando, tanto que esse livro ele é mais um romance com plano de fundo de fantasia. E assim, eu sei que eu sou chata pra romance, mas eu gostei disso aqui porque a proposta do livro é essa, sabe? Você não se sente enganado do tipo, ai meu Deus do céu, era pra ter uma trama super coisa e virou um romance do nada. Não, a gente vê que desde o início a premissa era o romance. Então assim, eu gostei porque a autora não me enganou. E é gostosinho de você ler, tem umas cenas fofas, tem umas coisas engraçadas. E assim, as cenas, gente, elas vão fluindo, elas não são forçadas, sabe? E também não é aquela coisa como se, eu conheci esse cara hoje, vou me sacrificar por ele. Não, é do tipo, putz, conheci esse cara hoje, se eu não fizer nada aqui, vai morrer nós dois. Então, assim, eu gostei dessa coisa porque ela fez as coisas fluírem muito fácil, sabe? Muito tranquilo, sem parecer forçado. E isso é o que me incomoda na maioria dos romances. E esse aqui foi o completo oposto. Por isso que eu gostei tanto dessa história. Inclusive, agora eu tô realmente com vontade de ler os outros livros da autora. Porque parece que a Literalize já trouxe, né, o Feitiço dos Espinhos, que agora eu quero ler. E parece que vai trazer mais um outro livro dela. Provavelmente lerei também. E um outro livro que também me deixou feliz e que também é de feéricos, no caso, é O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. E assim, gente, O Príncipe Cruel, ano passado, foi uma das minhas decepções do ano. E esse aqui foi o completo oposto, porque assim, a Holly Black entregou tudo. Aqui a gente vai ter uma cidade onde todo mundo sabe que os feéricos existem, que magia existe, e eles têm aquele certo cuidado que eles viram e falam assim, a magia deles pode ser atrativa, mas ela também é perigosa. Então eles alertam as crianças, tem uma vibe bem supersticiosa na história, e a gente vai estar acompanhando dois personagens, né, que são a Hazel e o Ben. E eles são fascinados por um garoto de chifres e orelhas pontudas que tá dormindo ali há anos dentro de um caixão de vidro na floresta. Até que chega um dia que esse garoto desperta e coisas estranhas começam a acontecer ali na cidade. Já tem resenha desse livro aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo para vocês conferirem. E eu simplesmente adorei esse livro porque ele tem a aventura, ele tem a fantasia, tem umas coisas ali que a Holly Black escreve que são um pouquinho meio creepy, sabe? Não chega a dar medo, mas tem um tonzinho meio sombrio. Tem a questão da representatividade e assim, gente, o romance do Ben, eu simplesmente adorei. E assim, é porque tem uma coisa que é spoiler, então eu não posso falar. Mas assim, a finalização, o conceito ali do final da parte da história do Ben foi algo que talvez para algumas pessoas vai parecer bobo, mas pra mim eu fiquei muito feliz. Então esse aqui é um livro que eu super recomendo, virou um favorito, tá? E assim, gente, ele, apesar de fazer parte, né, do povo do ar, de uma forma geral, né, se passa no mesmo universo, esse aqui é um livro único. Então se você, não quero ler a trilogia, né, que é lá do Príncipe Cruel, aquela coisa toda, você pode ler só esse aqui, que ele é perfeito, ele tem início, meio e fim. Então assim, pode ler tranquilamente. Inclusive, gente, se você por algum acaso não gostou de Príncipe Cruel, dá uma chance pra esse aqui, porque esse aqui realmente vale a pena. Número 11, um livro que te tirou da zona de conforto. E no caso foi o Abandonar um Gato, porque é uma espécie de autobiografia do Murakami. E aqui a gente vai ter justamente, né, ele contando sobre essa relação dele com o pai e um pouco da história do Japão. Não vou falar muito porque já tem resenha no blog, mas isso me tirou da zona de conforto porque, primeiro, eu nunca tinha lido biografia e eu sempre achei que para eu pegar e ler a biografia de algum autor, por exemplo, eu teria que ter lido as obras dele antes ou alguma coisa do tipo. E nesse caso eu fiz o caminho inverso, né? Eu li primeiro a biografia e agora que eu li a biografia, eu tô com vontade de ler os livros do autor. E eu gostei muito dela porque, pelos relatos ali, a gente consegue ver muita honestidade na escrita dele. Tem alguns momentos tocantes ali, porque você consegue perceber muito bem que o autor tá colocando os sentimentos dele nos relatos daquelas lembranças. Então, assim, foi algo que eu realmente gostei. Não tava esperando gostar, tá? E eu tava até preocupada, gente, porque eu solicitei esse e-book com a editora, né? Porque ele é da parceria da Companhia das Letras. Aí eu tava com aquele medinho de não gostar e tudo mais, e eu morro de preguiça de fazer resenha de livro que eu não gosto. Então eu tava preocupada com isso, mas assim, foi um caminho completamente inverso. Eu adorei o livro, inclusive agora eu quero ler outras obras do autor. Já comprei uma, chegou
lerei em breve pra conversar com vocês sobre ela. Número 12, clássico favorito lido nesse semestre. E assim, gente, esse semestre eu li pouquíssimos clássicos em comparação ao ano passado. Mas um que eu gostei, inclusive na hora que eu ouvi o audiobook dele, eu não sabia que ele era um clássico, eu descobri depois, foi O Papel de Parede Amarelo. E basicamente a gente tem aqui uma mulher fragilizada e ela tá meio que numa espécie de retiro terapêutico que foi meio que imposto pelo próprio marido. E à medida que ela tá dentro desse quarto, ela fica incomodada com o papel de parede porque ela acha ele muito obscuro, muito sombrio, ela fica um pouco assustada ali. E como a história é narrada em primeira pessoa, traz um tom bem sinistro, a gente consegue sentir muito bem o medo da personagem e tem alguns momentos ali que a gente fica realmente na dúvida se tem algo sobrenatural ou se é simplesmente ela ali num quadro depressivo ou alucinando ou alguma coisa do tipo. Mas o interessante mesmo dessa história é porque a autora usa esse cenário para fazer uma crítica a como que a opressão vai enlouquecendo essa mulher devido à maneira negligente, infantilizada e machista que ela tá sofrendo ali do próprio marido, né, e da sociedade de uma forma geral. Eu achei esse conto incrível, vale muito a pena a leitura. E no caso, especificamente esse aqui, eu recomendaria pra vocês o audiobook, porque a narradora é incrível e, assim, gente, ela vai mudando o tom de voz no decorrer da história e você se sente muito imerso ali no conto. Número 13, gênero literário mais lido nesse semestre e, assim, vou nem fazer suspense, gente, foi fantasia, não tem como. Número 14, conto ou novela favorita lida nesse semestre. E, assim, poderia colocar aqui o Papel de Parede Amarelo também, né? Que foi o que eu mais gostei. Mas pra não ficar repetido, eu vou colocar aqui A Porta no Muro. E esse já tem resenha no blog, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E basicamente a gente vai ter um cara lembrando de uma narrativa de um amigo dele. E esse amigo dele contou pra ele que na infância ele se deparou com uma porta verde na parede branca e que ele chegou ali a vislumbrar um mundo incrível. Só que no decorrer da vida ele acabou não voltando pra essa porta. Esse é um tipo de conto que ele traz muitos questionamentos no leitor por causa das alegorias que ele traz. O principal deles é esse conflito, né, que a gente tem de ter que deixar algumas coisas de lado ou se vale a pena realmente perseguir os sonhos. No final dele tem uma coisa ali que cabe várias interpretações, a questão de vida e morte. Então, assim, é um conto que eu achei muito interessante. E, assim, gente, na época eu peguei ele de graça na Amazon, né? Só que ele era uma edição que era publicada pela editora Wish. Não sei se ainda vai estar de graça, mas o link vai estar aqui embaixo para vocês conferirem. Aí, se não tiver de graça, vocês aproveitam para pegar logo, tá? Número 13, algum lançamento do primeiro semestre que você quer muito ler. E no caso é o Entre Férias e Flores. Chegou tem pouco tempo aqui em casa, na verdade. E, gente, esse livro é tão bonitinho. Ainda vem com a playlist pra gente ouvir, né, durante a leitura. E eu não sei muita coisa sobre ele, mas eu fiquei muito interessada porque eu vi algumas pessoas comentando que, assim, é bem vibe conto de fadas e tudo mais, que é uma leitura gostosinha. E isso aí já me despertou interesse porque é o tipo de história que eu gosto, sabe? Na verdade, eu tô vendo que eu tô gostando muito do catálogo da Literalize. Então, assim, aos poucos eu quero ver se eu pego mais livros dessa editora, porque eu consegui me conectar muito bem com a vibe deles. Então, assim, tô bem intrigada e interessada em fazer essa leitura. Número 14, o livro mais aguardado do segundo semestre. E no caso aqui são dois. O primeiro é o... Eu tô roubando tudo, gente. Eu não tô dando uma resposta pra nada, praticamente. Mas tudo bem. O primeiro deles é o Mansão Gallat, da Victoria Schwab. Sei algum detalhe sobre essa história? Não. Vocês sabem que eu não leio sinopse. E como eu gosto muito da Victoria Schwab, eu simplesmente vou ler, entendeu? E é isso, entendeu? E o outro, no caso, é uma edição que eu já li, que no caso é a nova edição de Good Homens, né? Que é uma história contada aí pelo Neil Gaiman e o Terry Pratchett. E assim, eu tô muito empolgada com essa edição, porque ela vai ser em capa dura, vai vir não sei o quê, e é ilustrada, e eu tô doida pra comprar isso aqui. E é uma história que eu já amo, porque aqui, gente, a gente vai ter um anjo e um demônio, que eles estão tentando ali salvar o mundo e meio que tentar criar o anticristo, né? Assim, pra que o anticristo não seja nem bom nem mal e seja uma criança normal. Só que o problema é que eles descobrem que, depois de 11 anos, que eles estão criando a criança errada. Eu achei essa premissa muito engraçada quando eu li, e esse livro, ele é muito engraçado. Eu super me diverti quando eu li, então, assim, eu quero muito essa edição, porque eu achei ela maravilhosa. A outra antiga que eu tenho, ela não é tão bonita, ela é uma capa preta, simples e tudo mais, e provavelmente quando eu comprar a nova edição eu vou me desfazer da minha. Número 15, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E no caso, gente, não me julguem, tá? Porque eu falei que eu não tava gostando da história do Povo do Ar, mas aí depois que eu li O Canto Mais Escuro da Floresta, eu fiquei empolgada. Eu falei assim, eu vou dar uma chance, vou ler tudo.
Foi isso, entendeu? Aí eu acabei pegando como o rei de Elfene aprendeu a odiar histórias. E assim, eu já achava essa capa bonita. Eu sabia que ele tinha algumas ilustrações dentro do livro. Só que assim, eu não imaginei que eram tantas. Praticamente todas as páginas são ilustradas, sabe? Então assim, eu fiquei muito intrigada do tipo, meu Deus do céu, o livro é lindo. E eu peguei na promoção, gente, que eu paguei muito barato nele. Então, assim, eu tô super feliz com essa compra. Eu espero que eu goste. E o que me surpreendeu realmente foi isso, né? Eu sabia que era ilustrado, mas veio muito mais coisa do que eu tava esperando. Número 16 é a melhor adaptação que você assistiu até agora. E assim, gente, não tem nem concorrência pra esse aqui, né? Porque a única adaptação que eu realmente assisti foi Heartstopper. Eu cheguei a ler os 2 primeiros volumes no primeiro semestre. E agora, assim, no iniciozinho do segundo semestre, eu li os outros 2, né? E eu achei essa adaptação muito bonitinha, sabe? Que basicamente é você acompanhando a história de um relacionamento entre um garoto gay e um garoto bissexual. Só que assim, é muito fofo, entendeu? Não tem outra palavra pra definir. É o tipo de história gostosinha pra deixar o coração quentinho, e é isso. Apesar de que no volume 3 e 4, aí eu já tô dando uma roubada porque isso eu já li em julho, né? A autora toca numas questões mais sensíveis ali, inclusive ela começa a falar sobre a questão de distúrbios alimentares. Achei isso bem interessante. Não deixa de ser fofo, sabe? É interessante você ver como que um vai cuidando do outro e tudo mais, só que ela começa a botar alguns temas ali que são importantes. Não é só fofinho, tipo romancezinho. Tem uma mensagem ali por trás, né? Eu fiquei muito empolgada com isso. Mas provavelmente essa temática vai ser abordada só na segunda temporada da série. Número 17, meu vídeo favorito desse semestre. E, gente, o vídeo que eu com certeza fiquei mais feliz em gravar foi um vídeo onde eu tava indicando vários livros de ficção científica. Vou deixar o link aqui embaixo também. E eu fiquei muito feliz de gravar esse vídeo, porque são livros, assim, que são favoritos pra mim. E eu tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo. E o legal foi que eu consegui gravar justamente pra sair no dia do Orgulho Nerd. Então, assim, eu fiquei bem feliz com isso, gostei de ter feito. Então, por favor, não deixem de conferir, tá? Tem as indicações bem legais lá. E número 18, quais livros você quer muito ler até o final do ano? Poderia responder a estante inteira aqui, né? Porque, enfim, a vida de todo leitor é essa. Mas algumas prioridades é o quê? It, a coisa, porque fã do Stephen King eu não li It ainda, é uma vergonha. Outro que eu quero muito ler, no caso, é o Entre Feras e Flores, porque eu comprei na pré-venda e chegou tem pouco tempo, eu tô muito empolgada pra ler esse aqui. E um outro é o Lock and Key Engrenagens, esse é o volume 5, e eu tô pertinho de acabar a série já, porque vai até o volume 6. Inclusive, o 6 eu ainda não tenho, mas eu pretendo comprar nesse segundo semestre e já ler os 2 pra ter mais uma série concluída aí. E essas são as principais prioridades, mas na verdade é a estante inteira. E bem, gente, essa era a tag dos 50%, fiz aí um balanço geral de tudo que eu li. Perdão se tiver ficado grande, mas esse ano eu não estava disposta a ficar me matando aqui, sofrendo para escolher um livro só para cada pergunta. Então teve pergunta que eu respondi 2 mesmo, e o canal é meu, faço o que eu quiser, entendeu? Então nessa vibe por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês já leram algum desses livros, se ficaram interessados. Todos os vídeos citados vão estar aqui embaixo no box de descrição para vocês assistirem, junto com o link de compra para os livros que eu citei. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de dar um like no vídeo, sério, isso ajuda muito na divulgação. E se inscreva se você não for inscrito. É bom que nesse vídeo aqui eu já recomendei vários vídeos do canal para você assistir. Se forem realizar alguma compra, usem os links do canal, porque dessa forma vocês super ajudam e vocês não têm ideia. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo, me sigam em todas elas, principalmente na Twitch e no Instagram, que é onde eu sou um pouco mais próxima ali de vocês. Na Twitch a gente bate papo e tudo mais. Faço live toda semana. E, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!